Ó, vamos lá. O Luan Passim mandou aqui, ó. Luan Passing mandou R$ 20. Daniel, você já mencionou anteriormente que coisas aparecem nos filmes e depois ocorrem na vida real. Em Top Gun, Maverick, o enredo são os Ewell explodindo uma usina nuclear subterrânea. Faz sentido? Ó, Daniel, só pra lembrar aí, cara, se tu quiser ir no banheiro a qualquer momento, pode sair. Não, tô garotão. Tá? Tranquilo. Aí tô. sim. Realmente, nesse filme aí, todo o lance do filme é os caras treinando pra conseguir bombardear um lugar de dificílimo acesso. Então, cara, filmes podem prever o futuro? Tem uma série de filmes que misteriosamente previram o futuro, alguns com uma precisão inacreditável. Eu sempre cito o exemplo do filme Ruído Branco, White Noise. Esse Eu tô filme... ligado esse aí, porque da outra vez tu falou. Cara, eu falei, então não vou repetir não pra Não, galera. mas pode repetir, porque talvez Não, o cara... é rapidão, porque... Primeiro que o livro é de 1985, do escritor Don DeLillo. Então o livro é antigão. Mas aí o filme sai meados de 2022, que fala de uma cidade no interior de Ohio, e aí um trem passa pela cidade, tomba, e aí ele estava levando um produto químico que na fase líquida, no estado líquido é tranquilo, mas ele quando queima, ele vira um negócio chamado fogênio, que é uma arma de guerra, literalmente, é uma arma química que foi utilizada na Primeira Guerra Mundial, ou seja, saiu matando todo mundo na cidade e salve-se quem puder, todo mundo correndo. Beleza, esse é o resumo grotesco, assim, né, acrobático do filme. O filme foi lançado no Festival de Cinema lá de não sei aonde, em agosto de 2022 e lançado oficialmente na Netflix em novembro de 2022. Em fevereiro de 2023, aconteceu a mesma coisa na mesma cidade com as mesmas pessoas, porque os moradores foram figurantes do filme. Cara, qual é a chance disso acontecer? Eu acho que é zero, né? Significa que o filme previu o futuro? Não sei. Às vezes o cara falar, o filme foi legal, vamos fazer igual na vida real, né? Porra, cara, coisa horrível, né, cara? Cara, eu não sei explicar como, mas existem muitos outros casos de filmes que contaram uma história e depois aconteceu exatamente na vida real, entre aspas. Os caras zoam muito o lance dos Simpsons, que os Simpsons preveem o futuro o tempo inteiro. Até naquela vez que eu vim aqui com o Guilherme Freire, que eu previ o atentado do Trump, né? Aí a galera botou no corte, Daniel é roteirista do Simpsons. Teve. Eu tô falando, pra quem quiser ver, você tem que procurar assim. Você tem que botar Daniel é roteirista dos Simpsons Flow, aí você vai achar esse vídeo. E assim, é doido, porque a gente fez ao vivo aqui, né? Sim. A gente tava conversando ao vivo. Foi. E aí, assim, só pra explicar pra galera, eu não recebi de Deus uma revelação. O Tucker Carlson, jornalista americano, ele tava falando isso desde novembro do ano anterior. Eu falei em junho, aí no dia 14 de julho aconteceu o atentado. Então, em novembro de 2023, o Tucker Carlson estava falando, eles vão tentar assassinar o Trump para impedir que Trump resolva a guerra na Ucrânia. Essa era a tese do Tucker Carlson. Então foi isso que eu falei. Só que o plus que eu adicionei foi o seguinte, aí eu me inspirei em algumas leituras bíblicas. O Trump vai sofrer um atentado, vai quase morrer, só que aí ele não vai morrer e ele vai falar, foi Deus que me salvou. Isso vai fazer a população americana, que é muito cristã, falar, vou votar nesse cara e ele vai ganhar. Foi isso que eu falei no dia lá em junho. Aí, em 14 de julho, ele sofreu atentado e ele ganhou. Então, quase morreu mesmo. Se é um pouquinho mais à direita o tiro ali, detona o amigo. E aí explodiu o melão. Pois é. Inclusive pegou num cara atrás que morreu, não foi? Morreu? Morreu. Sinistro. Sinistro mesmo. Ó. Godofredo mandou R$ 20. Daniel, você acredita que estamos prestes a ter uma false flag no EUA para o Trump se juntar a esta guerra de Israel e assim acabar consolidando o plano Greater Israel? Deixa eu te explicar uma coisa. Como tem um monte de mensagem, tem várias mensagens que meio que já respondi, que acaba né? que a gente meio que já falou. Só pra dar uma moral pro cara aí que deu apoio, né? Então, acho que isso aí a gente já respondeu, né? Inclusive, gastei uma boa saliva aí, ficamos uns minutinhos bonitos. falando disso aqui. Olha isso aqui. Daniel, como os tecnocratas americanos, liderados pelo Peter Thiel, estão vendo essa guerra entre Irã e Israel? Isso beneficia eles de alguma forma? Cara, 1 bilhão%, né? O Alex Karp, ele já falou, nossa empresa prospera quando o caos se instaura. Então tá bem claro, tá né? respondido. É uma máquina de guerra. Se não tem guerra, não tem lucro. Tem guerra, opa, que maravilha, estamos ganhando rios de dinheiro. Muito sinistro.
Olha aqui, ó, tem mais uma do Douglas Telles aqui, ó. Tem mais um monte, na verdade. Douglas Telles mandou R$20. Não tem nada a ver também, mas eu me amarraria a ver uma dublagem com o Daniel. A voz dele é muito top. Já pensou sobre isso? Olha que fofinho. É que Pô, pra a gente obrigado. precisa virar ator também, né? Tem isso também, né? Mas obrigado pelo elogio da voz aí. Não, sem brincadeira, Peraí que eu pessoal. preciso pausar, Gomes acabei de- mandou calma aí, R$20. Pronto. Eu gosto muito de ouvir, pela correria dos conteúdos, ouvir as coisas aceleradas, né? Os vídeos e áudios. E às vezes eu escuto novamente os meus vídeos procurando onde eu falei alguma informação. E graças a Deus, não só a voz, mas a dicção, para quem quiser, cara, testa aí, bota em 2 vezes, você vai ver que dá pra entender tranquilo o que eu tô falando. É claro que às vezes é muito conteúdo, por causa do conteúdo você vai falar, cara, é muita coisa Não dá pra botar pra ouvir muito rápido. rápido. Mas em termos de escuta e dicção, dá pra ouvir legal. Porque tem caras que eu me amarro em ouvir, mas não... Americano, então, que aí já é outra língua, não dá pra acelerar a voz do cara, que a voz do cara, o cara fala muito estranho, o L, o R, você não consegue entender. Então a minha voz, assim, já que ele citou, cara, faz um teste depois, acelera que você vai ver que dá pra entender. Boa. Ó, agora sim. Bruno Gomes mandou R$20. Salve, salve, lindões, tranquilidade. Daniel Monstro Sagrado, conhece o Ibrahim Traoré, o presidente do Burkina Faso? Tem lido ou visto alguma matéria sobre ele? Cara, eu sei quem é esse cara, mas não... Eu tô por fora disso aí. Não tenho... Também tô meio por fora desse cara aí. Eu sei que ele tem algum tipo de... Ele tem surgido lá com algum tipo de força, sabe? Assim, solução pro crime, Isso, alguma umas coisa paradas assim, assim. Né? Parecido com El Salvador, do Bukele, né? Se eu não tô enganado, né? E aí virou um cara, que legal, olha o trabalho que ele tá fazendo, mas, pô, tô meio por fora. Tem umas bombas explodindo ali do outro lado que fica meio foda de tu dar atenção pra tudo. Cara, também, é difícil, tem coisas... foram 2 políticos americanos que foram assassinados essa semana. É um caso, assim, estranhíssimo. O cara acabou de ser preso, né? Ele acabou de ser preso. Esse caso é muito estranho. Eu tô doido pra pesquisar aquilo ali, mas não dá, cara. Não dá. A galera me pergunta aí o que você acha. Eu falo, eu acho que tem coisa estranha. Mas eu não consigo te argumentar e dar os dados. Não tenho aqui prova pra te mostrar. Mas tem algo estranho ali. Vamos lá. Boa noite, Daniel. Boa noite, Igor. Eu queria saber se, caso venha a ter uma escalada nessa guerra, quais seriam os próximos países a entrar? Tanto do lado do Irã e tanto do lado de Israel. Legal. Automaticamente, os Estados Unidos entram apoiando Israel e eu ia falar Rússia, mas a Rússia ainda está um ponto de interrogação. Mas o Paquistão disse que entra para ajudar mandando bomba atômica. Vamos ver, né? Não, cara. Pois é, bomba atômica vai dar uma merda gigante, igual a gente já falou aqui também. E coisa que não acontece no planeta Terra desde 1945, né? Bomba nuclear usada numa guerra. Usada na guerra. Seria algo sem precedentes aí. Sem precedentes nesses muitos anos aí, né? E a grande verdade é que estourando uma bomba lá, a gente desencadeia uma porrada de merda, né? Sim. Tipo, quando vira um strike a parada. Se tu estoura uma bomba atômica em qualquer conflito, o que acontece a seguir todo mundo entra na bagunça. Aí o cara vai usar também, aí vira um caos internacional, temos que parar isso, senão vai exterminar a humanidade, aí ferrou, meu irmão. E aí acaba exterminando a humanidade. Tentando não exterminar, acaba exterminando. Vamos lá. Power MTG mandou R$20. Salve. Daniel, fale sobre a teoria do filme Matrix e Exterminador do Futuro, que são a mesma história, e também sobre a moeda XRP Ripple, criptomoeda que também aparece nos 2 filmes. Tem isso? Eu tô tentando me lembrar não, eu acho que aparece uma logo parecida com a logo da Ripple, que parece um X, assim, né? Tá. Eu acho que é isso. O mesmo filme, eu nunca tinha escutado essa teoria, não. Vou precisar dar uma olhada, cara. Não conheço. De que os filmes tratam da mesma história? Estão conectados na mesma história. É mais ou menos a mesma história mesmo, porque a história é o seguinte, o ser humano desenvolve a inteligência artificial e a inteligência artificial se levanta contra o homem e vira uma guerra do homem contra a máquina. Mas a ideia de que os filmes estão conectados não sei, nunca... Não, acho que estão conectados por causa desse... Pela mesma ideia. A mesma ideia de base, né, de fundo. Agora, uma coisa legal pra caramba, ou aterrorizante... Depende do ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. Pesquisa aí, Cyberdyne.
Cyberdyne. Porque a vamos empresa que cria os robôs no Exterminador do Futuro é a Cyberdyne Systems, né? Bota Cyberdyne aí pra você ver. Aí vai Cyberdyne.jp. Uma empresa japonesa de robôs. lá. Aham. Cyberdyne, vamos ver. Oficialmente eles fabricam exoesqueletos. Entendi. Aí tem a teoria da... Aí a alta... Alerta de conteúdo altamente conspiratório, né? Entendi. Cleaning Robot. Aí tem aqui o Cyberdyne Claw 2. Eu acho que é de 2003 a empresa. É? Tá, aí tem uns robozinhos aqui existindo, funcionando. Nesse caso aqui ele não é muito antropomórfico. Não dá muito medo, não. Esse Dá daqui muito é mais medo. tranquilo. Inclusive, quando o robô ele tá tentando parecer humano, é quando ele causa mais medo, né, cara? Sim. É esse Hall aí, o Hall Plus, que é o... Aqui? ele Tá. esse é o exoesqueleto. Vamos ver. NeuroHall Plus. Olha lá, que você põe no corpo, né? Pra Aham. ficar mais forte e tal. Ah, tô vendo aqui, ó. Levantar peso. O cara consegue correr mais, levantar peso absurdo. Cyberdyne, né? Cyberdyne, mesmo nome. Puta merda, né, cara? Aí, cara... A gente também gosta de brincar, né, com essas paradas, cara. Aí dá margem pra maluquice, né? Dá margem pro maluco falar, aí, ó, tá virando realidade. Vai dar merda. Vamos lá impedir esse processo, né? Os caras brincam. Acham que todo mundo tá bem da cabeça, né? Pois é. Cara, tem um cidadão americano que já morreu, chamado Dave Corso. Ele morreu na moral ou ele morreu envenenado e porrada Cara, desse sabe cara? que esse cara, eu não lembro como é que ele É, morreu, tá cara, bom. mas ele era mais Como é que é o nome coroa. dele? Dave Corso. Tá, vamos ver se tem alguma informação. Corso mesmo. Cara, eu não sei se você botar Dave Corso Cyberdyne, porque foi ele que falou, eu descobri essa empresa japonesa por causa dele. Se você botar Dave Corso Cyberdyne, talvez apareça alguma coisa, mas talvez é só no DuckDuckGo, nesses outros buscadores que tu vai achar. Provavelmente. Aqui não tem muita ligação, não. Cara, inclusive os vídeos que tem no Google você não acha. É mais no DuckDuck. Mas os vídeos estão no YouTube. Mas buscando tu não acha. O que Não que é sei isso como. aí? O DuckDuck o quê? DuckDuckGo é um buscador de internet. Cara, você acha as paradas que... Vou dar um exemplo. Eu assisti um programa de rádio... escutava, né? Um programa de rádio chamado World of the Unknown. Mundo do Desconhecido. E aí a sigla era WOTU, né? W-O-T, World of the Unknown. Cara, era muito... Eles entrevistavam os malucos. Entrevistaram um padre. Só que é padre da Igreja Vétero-Católica, que é um ramo colateral da Igreja Católica. Só pra dar um exemplo do conteúdo. Tá. Sean Manchester, nome do cara. Isso aí é tipo, sei lá, 2003. O cara era caçador de vampiro. Na vida real. Caraca, Van Helsing da vida real. Que viagem. Aí, tipo assim, na história que ele conta dele, ele tá confessando, assim, uns 500 crimes. Porque ele conta a história do... Ai, meu irmão, esqueci a palavra. É de um cemitério lá na Inglaterra, ali perto de Londres, que começou a história de um vampiro. Aí chamaram ele pra ajudar. Aí ele conta as histórias, cara, que ele foi junto com uma mulher que era médium, e a mulher dizia onde tava as paradas. E ele chegou até um túmulo, e ele olhou lá, não tinha nada demais, aí ele descobriu que era aquele mausoléu gigante, que é tipo uma casinha, e no sótão da parada tinha um caixão lá, que é escondido. Aí esse aí, ele falou que quando ele abriu o caixão, o vampiro tava dormindo, só que de olho aberto, com o olho vermelhão e tal. Ele falou que esse cara era um maluquinho da Romênia, que fugiu da Romênia porque o nego descobriu que ele era vampiro. Aí ele se escondeu na Inglaterra, tipo, 1800 e pouco. Uhum. E o cara meio que tava morto. Só que aí uma galera foi pra esse cemitério. Cara, como é que eu esqueci o nome? Eu não sei que... The Highgate Vampire. Highgate. Que é o cemitério gigantesco que tem lá no Reino Unido. The Highgate Vampire. Começou em 1968, 69 e foi até 1974 a história. Cara, essa história, assim, você não precisa achar que é o vampiro de Highgate. Esse aí não é ele, não. Esse aí é o outro que era amigo dele, que é um cara meio espírita e tal. Uhum. Depois virou inimigo, virou uma briga entre... Esse é o outro maluco, eu esqueci o nome dele. Mas se você botar Sean Manchester... Ali, ó, tá vendo? Sean Manchester ali, ó. A BBC fez um documentário com ele e tal. Caralho. Ali, ó, apareceu a fotinha dele ali na hora que você botou. Vamos ver aqui. Pela pinta do cara, você vê que já... Esse Olha lá, cara ó, aqui? o naipe do garoto. Esse aí que é o Sean Manchester. Olha lá. O caçador cara. de vampiro. Que viagem, cara. Meu irmão,
Assim, é melhor que filme. Melhor que filme, porque é o cara... Eu não sei se a história é verdadeira, mas é um cara que tá vivo até hoje, mano. É mesmo? Ele tá nativo aí até hoje. World of the Unknown, que World tu viu of the essa parada Unknown. aqui. Cara, World of the Unknown até hoje tu não acha no Google. É? Eu só achei no DuckDuckGo. E eu pensei, cara, deletaram o canal dos caras, né? Deve ter feito alguma besteira. Não, tá lá ainda no YouTube, mas tu não acha, cara. Não Isso sei aqui como. é o DuckDuckGo. Esse é o DuckDuckGo. Pô, tô dando mó jabá pros caras 0800, Não, pô, né? mas é maneiro assim pra galera Pô. poder ir procurar também, dar uma olhada. Tem um vínculo com o Flow Podcast, eu ter descoberto isso, porque quem indicou foi o Joe Rogan. Né? O Joe Rogan, eu sei que é inspiração. Foi ele que falou, meu irmão, só pesquisa no DuckDuckGo. Aí eu falei, que parada é essa? Dando mais do nome, né? Se bem que Google é um nomezinho meio estranho também, né? Verdade. É. Aí Aí eu botei, cara, primeira coisa que eu botei ali no DuckDuckGo, World of the Unknown, na hora. Falei, não é possível, cara. Só vou usar esse agora. Cara, aí sabe o que eu fiz? Achei as paradas e saí baixando tudo, com medo de sumir de novo. Só pra concluir essa história do vampiro, meu irmão, o cara disse que ele chegou, aí ele viu o defunto lá, ele já meteu uma estaca no peito na hora. Imagina, isso aí o cara tá vilipendiando cadáver. Vai que não é um vampiro, é parente de alguém. Porra! O cara tá invadindo. E ele contando essa história normal. Eu penso, como é que não dá problema pra esse cara? Ele, não, meti logo a estaca, não sei o quê. Só que aí o que aconteceu? Ele falou que esse defunto aí, o vampiro tava morto, mas a galera começou a fazer ritual satânico no cemitério e acordou o cara. O cara tava quietinho lá, acordaram ele começou a matar. Gente começou a aparecer morta. Gente vendo vulto, gente aparecendo com arranhão no corpo, o cara falando, pô, tinha um espírito me seguiu. Aí ele, deixa que eu resolvo essa parada. Aí o que ele fez? Ele falou, cara, não vai dar pra gente tirar o corpo daqui, né? Porque ele queria tirar, porque ele disse que você tem que meter a estaca no peito, arrancar a cabeça e depois botar fogo na carcaça. Ele falou, não vai dar pra fazer isso aqui, né? Aí o que eles fizeram? Ele falou que eles pegaram uns tijolinhos com cimento, acimentaram o caixão do cara. Aí ficou umas semanas tranquilo, aí a galera começou a falar que tava rolando de novo. Ele foi lá de novo e tava sem o cimento. E ele tava inteirinho de novo. Aí ele falou, pô, e agora? Aí o que aconteceu? Começou tanta gente ir pro cemitério, virou uma confusão. Os caras, esses satanistas lá, segundo ele, tiraram o corpo do cemitério, o caixão, e levaram pra uma casa, uma mansão abandonada. E ele descobriu que os caras tinham feito isso, aí ele falou, fui lá na casa, invadiu a casa dos outros. Tá abandonado, mas deve ser de alguém, né? Tudo que ele falou, não sei se é verdade. Tirou o caixão dentro da casa, levou pra fora, cortou a cabeça do cara, meteu outro estaque e botou fogo no maluco lá no caixão. Caralho, que viagem. Aí eu falando, meu irmão, são as melhores histórias, pô. Aí fui procurar o World of the Unknown pra ouvir as historinhas de novo, sumiu. Só achei no DuckDuckGo. Caralho. Altas histórias, desse nível pra baixo. Só psicopata pra baixo. Essa é sinistra mesmo. Não, eu contei só a unha, né? Bom, a história é longa pra caramba. E uma história. Não, e tem vários livros sobre isso e tem um documentário aí nos streams da Highgate Vampire, que eu não assisti o documentário, mas deve ser legal pra caramba. Interessante pra quem gosta dessas maluquices, né? Eu gosto. Tem um monte de gente que gosta dessas maluquices. Gosta. Isso aí dá ibope. Galera curte.